Eu demorei muito tempo para perceber isso, mas a verdade é simples. Eu não nasci pobre. Eu fui condicionado. Desde pequeno, eu aprendi um modelo que parecia seguro, parecia correto e parecia o único caminho possível. Estudar, trabalhar, ter um emprego estável e repetir isso por décadas. Meus pais eram servidores públicos, pessoas responsáveis e trabalhadoras. Dentro da realidade deles, esse caminho funcionava. Só que existe algo que a psicologia financeira explica muito bem. Nós não tomamos decisões financeiras baseadas em lógica. Nós tomamos decisões baseadas no que fomos expostos. Ou seja, eu não escolhi esse caminho, eu herdei ele. Isso cria o que o livro Segredos da Mente Milionária chama de modelo de dinheiro. Um padrão invisível que controla como você ganha, como você gasta e até o quanto você acredita que merece. O meu modelo era claro: segurança acima de tudo, evitar risco e depender de salário. Por muito tempo isso parecia suficiente, até a vida começar a cobrar mais responsabilidade, mais contas e mais pressão. Foi nesse momento que eu percebi algo desconfortável. Eu trabalhava muito, mas não construía nada. E isso não é sobre esforço, é sobre estrutura. Existe uma diferença que ninguém te explica. Trabalhar muito não é o mesmo que enriquecer. Existem 3 formas de ganhar dinheiro. A primeira é vendendo tempo, como no salário e na CLT. A segunda é vendendo habilidade, como serviços e conhecimento. A terceira é vendendo valor escalável, como negócios, sistemas e ativos. A maioria das pessoas fica presa no primeiro nível, onde mais esforço significa mais dinheiro, e menos tempo significa menos dinheiro. Isso cria um limite invisível, porque o crescimento fica preso ao tempo disponível. Foi aí que eu entendi algo importante. Você não enriquece apenas trabalhando, você enriquece mudando a forma como ganha dinheiro. Nesse ponto surgiu uma camada ainda mais profunda. O problema não é o dinheiro, é o que você acredita sobre ele. Se você acredita que dinheiro é difícil, que riqueza é para poucos e que estabilidade é mais importante que crescimento, você vai tomar decisões baseadas nisso, mesmo sem perceber. Foi então que eu percebi algo ainda mais forte. Eu não sabia ganhar dinheiro, eu só sabia trabalhar. E isso me levou a uma pergunta difícil. Como eu vou ensinar meus filhos a ganhar dinheiro se eu só sei trabalhar para alguém? Naquele momento ficou claro. O problema não era só meu, era um padrão que estava sendo repetido. E isso me fez entender 3 habilidades que ninguém me ensinou. A primeira é gerar renda sem depender do tempo. A segunda é resolver problemas com valor. A terceira é construir ativos que continuem gerando dinheiro. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido. Eu não estava atrasado, eu estava preso em um modelo limitado. E enquanto eu não mudasse isso, nada mudaria. Porque no final, não é o quanto você trabalha que define sua riqueza, é como você pensa e como você ganha dinheiro. Depois que eu entendi que o problema não era apenas trabalhar muito, eu comecei a olhar para outra coisa, o meu comportamento. Até então eu achava que o problema era a renda, mas não era. Era o que eu fazia com ela. A psicologia financeira mostra que as pessoas não ficam presas por falta de dinheiro, elas ficam presas por padrão de comportamento. Quando eu comecei a observar isso em mim, eu vi um padrão claro. Eu ganhava e automaticamente gastava, sem pensar, sem planejar e sem construir. Era um ciclo. E o mais perigoso é que parecia normal, porque todo mundo ao meu redor fazia a mesma coisa. Foi aí que eu entendi algo que mudou minha visão. Existe um ciclo que mantém as pessoas presas. Você trabalha muito, ganha dinheiro, se recompensa, perde o controle e recomeça no zero. Isso se repete todos os meses. E a sensação é sempre a mesma. Eu trabalho, mas não saio do lugar. O livro Psicologia Financeira mostra que dinheiro é mais comportamento do que matemática. Muitas pessoas ganham o suficiente, mas não conseguem manter, porque não conseguem controlar o comportamento. O dinheiro ativa emoções.
Quando você ganha, você sente alívio, recompensa e merecimento. E isso cria um gatilho perigoso, a sensação de que você merece gastar. E assim começa outro ciclo. Você se esforça, se cansa, se recompensa, sente prazer e depois o dinheiro acaba e tudo recomeça. Isso cria um padrão de consumo emocional. Você não compra por necessidade, você compra para sentir algo. E isso conecta com outro princípio importante. Pessoas com mentalidade pobre gastam primeiro. Pessoas com mentalidade rica constroem primeiro. O problema não é gastar, o problema é gastar antes de construir. Isso me levou a enxergar 4 erros que destroem a vida financeira. O primeiro é viver no automático. O segundo é confundir renda com riqueza. O terceiro é buscar validação no consumo. O quarto é depender de uma única fonte de renda. Quando esses 4 erros se juntam, você cria uma armadilha. Você trabalha muito, ganha razoavelmente bem, mas nunca acumula. E isso dói, porque exige admitir que não é falta de oportunidade, é falta de direção. Riqueza não é o que você ganha, é o que você mantém e multiplica. Foi nesse momento que eu me fiz uma pergunta simples. Se eu continuar fazendo exatamente o que faço hoje, onde eu vou estar daqui a 5 anos? E a resposta me incomodou, porque nada mudaria. Foi então que eu entendi. Sem mudar o comportamento, nenhuma estratégia funciona. Você pode ganhar mais, estudar mais e tentar mais, mas se continuar com o mesmo padrão, você vai repetir o mesmo resultado. E foi aí que a virada começou. Não financeira, mas mental. Depois que eu entendi tudo isso, ficou impossível continuar vivendo do mesmo jeito, porque agora eu sabia. Eu entendi que o problema não era o dinheiro, era o modelo. E quando o modelo está errado, o resultado sempre será limitado. Então eu tomei uma decisão. Eu parei de focar em trabalhar mais e comecei a focar em construir melhor. Tudo começou com consciência. Eu passei a observar cada decisão financeira. Antes de gastar, eu me perguntava se aquilo construía o meu futuro ou apenas resolvia o meu presente. Essa pergunta mudou tudo. Foi aí que eu entendi que riqueza não é acidente, é construção. E toda construção segue um método. Esse método começa com 3 pilares: consciência, controle e construção. Consciência para entender para onde o dinheiro vai. Controle para parar de perder. E construção para fazer o dinheiro trabalhar por você. Eu comecei a organizar minha vida financeira, reduzir o que não fazia sentido e principalmente criar novas fontes de renda. Porque poupar não é apenas cortar gastos. Poupar é expandir a capacidade de gerar dinheiro. Quem só corta gastos sobrevive melhor. Quem cria renda, cresce. Existem 3 formas de acelerar a renda: aumentar a habilidade, criar renda paralela e construir ativos. A diferença é simples. A renda ativa paga suas contas. A renda construída muda a sua vida. Foi nesse momento que eu entendi que dinheiro segue valor. Quanto mais problema você resolve, mais você ganha. E quanto mais escalável for esse problema, menos você depende do seu tempo. Eu percebi que existia um caminho que não é rápido, mas é sólido. E essa é a verdade que pouca gente aceita. Você não vai enriquecer rápido, mas pode enriquecer com consistência. Consistência é repetitiva, silenciosa e muitas vezes invisível, mas é exatamente isso que funciona. Eu não precisava de sorte, eu precisava de direção. E isso me levou a 3 decisões importantes: parar de viver no automático, parar de depender de uma única renda e começar a construir ativos. Isso não acontece de uma vez, mas começa com uma escolha: parar de repetir e começar a construir. Porque no final, não é quem trabalha mais que vence, é quem constrói melhor. E quando você entende isso, você nunca mais volta para o mesmo lugar. Você não está atrasado, você só estava seguindo o caminho errado. E agora você pode mudar.